Ó, e hoje, se o Flamengo ganhou no sufoco, o Palmeiras do Abel Ferreira atropelou de novo. O time que fez mais gols na história da primeira fase da Libertadores. 25 gols. A melhor campanha da história da primeira fase da Libertadores. Bateu o Boca Juniors. Fez mais gols que o River Plate, que tinha feito 21. Palmeiras fez 25. E hoje o Palmeiras chega a 28 gols nessa Libertadores. É uma média impecável. É um time que sobra fora de casa como sobra dentro. O Palmeiras, é o que eu falo. Pra mim, isso falta pro Flamengo. O Flamengo tem elenco pra chegar lá e jogar de igual pra igual contra o Tolima. Não precisa ser massacrado como foi. O Palmeiras não levou susto praticamente. O Palmeiras não foi bem no primeiro tempo. Aí no segundo, atropelou. O Rony iguala os números de gols do Pelé. Pelé tem 16 gols em Libertadores. Rony chegou a 16 gols em Libertadores, é o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores, mas está ali nessa disputa com o Veiga. Eles vão ficar nessa disputa aí até o final dessa Libertadores. Agora, Pedro, é impressionante o que esse Palmeiras faz. Desde o dia 2 de abril de 2019... Isso. Que ele não perde fora de casa em Libertadores. Foi diante do São Lourenço. Desde então, o Palmeiras não sabe mais o que é derrota fora de casa. Hoje, o primeiro tempo não foi brilhante. Aliás, duro até de se assistir. Chato. Pouco produtivo. O Everton não trabalhou, muito menos o Jean, goleiro do Cerro Porteño. O primeiro tempo foi difícil, mas aí na segunda etapa, o Palmeiras volta para o jogo mais disposto, buscando mais o campo de ataque. Constrói várias oportunidades com o Gustavo Scarpa, que tem uma precisão no cruzamento. O primeiro gol do Palmeiras, a precisão do Gustavo Scarpa. Tinha um jogador ali, no cangote dele. Mesmo assim, conseguiu fazer o cruzamento. Achou o Rony, que não é um centroavante. A gente sabe que ele tem características de beirada de campo, mas mesmo assim, jogando centralizado, marca seus gols. Vira e mexe. É perseguido aí por um ou outro torcedor, mas é inegável. O Rony já marcou gols importantíssimos na história do Palmeiras. 16 gols na história da Copa Libertadores, igualou os números do Pelé. É o maior artilheiro do clube na história da competição de clubes mais importante do continente. Então tem que respeitar o Rony. Já tá justificando aí tudo aquilo que o Palmeiras pagou para tirar ele lá do Atlético Paranaense. Na época foi uma disputa com o Corinthians. Já pagou, já ganhou duas Libertadores. Duas Libertadores, e eu vi muita gente brincando. Já tinha empatado com o Pelé em número de Libertadores, agora empatou com o Pelé em número de gols também, o Rony. Então é o Palmeiras que está fazendo história e o torcedor tem que desfrutar desse Palmeiras com uma regularidade impressionante. Não fez jogos assim, nossa, espetaculares, brilhantes contra o São Paulo, mas conseguiu fazer um resultado importantíssimo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil não jogou bem. O São Paulo, pelo fator até psicológico, cumpriu aquilo que tinha que fazer. Não podia deixar o Palmeiras virar 2 vezes no estádio do Morumbi. Aí já é brincadeira, né? O Palmeiras virar 2 vezes nos gols ali, com os gols dos últimos minutos. Contra o Avaí, deixou a vitória escapar no segundo tempo, e aí o Abel até disse, né? A vitória de hoje começou a ser construída a partir do jogo na ressacada, que os jogadores, né, chegaram inconformados ali no vestiário com o empate, e ele poupou vários atletas, preservou o time, e deu certo aí. O plano, como a gente costuma dizer, e a torcida do Palmeiras costuma falar bastante, o plano do Abel Ferreira deu certo. O Palmeiras vence mais uma fora de casa e já encaminhou a vaga. Pra mim tá lá, já nas quartas de final. O Palmeiras já tá classificado. Agora, Souza e Vamp, uma pergunta bem direta. Eu acho o Rony muito pouco valorizado pelo que ele já fez no Palmeiras. Não é muito técnico. Azar se ele é técnico ou não. Ele foi decisivo na Libertadores de 2020. Foi o jogador mais decisivo do Palmeiras na Libertadores de 2020. 2021, foi bem. Não foi o mais decisivo, mas foi bem. Agora, se torna o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. O cara precisa ser técnico? Precisa ser super craque para ser valorizado? Pô, o Rony tem que ser muito valorizado pela torcida do Palmeiras, mano. Então, talvez seja pelo fato de... Eu acho que ele tem o seu valor certo dentro do Palmeiras, pela diretoria, pelos próprios companheiros, isso importa muito, lógico, o torcedor também. Só que o torcedor enxerga assim, o mais técnico é o Rafael Veiga, o Dudu é um ídolo há mais tempo. O Scarpa tá jogando muito de novo. Mas o Rony, o torcedor palmeirense, adora. Eu falei pra você que eu tive com o Rony há 3 semanas atrás, lá no lançamento da figurinha do Campeonato Brasileiro. Pô,
não só a torcida do Palmeiras, tinha corintianos no meio, tinha São Paulino, Pablo Maia também tava, todo mundo tirando foto com o Rony, você vê, né, a humildade dele, tranquilo, e é um cara que joga mesmo assim no esquema de jogo que o Abel faz, foi pago, como o Pedro falou, 2 Libertadores, foi comprado, cara. O Pablo também foi comprado pelo São Paulo e não deu retorno. O Rony já deu, o Rony já tá pago. Passou dos 20 milhões, eu não lembro. O Rony já 24, tá pago, 2 Libertadores, milhões. Copa do Brasil, Supercopa. Se ele fosse 40 milhões, ele já tava pago. Não, já tá pago. E vendo agora assim, não só o valor individual do Rony, o jogo do Palmeiras. Tranquilo no primeiro tempo, sem ser ameaçado em nada. A gente vê que só era o Palmeiras querer apertar um pouquinho que fazia o gol, né? E foi isso que aconteceu. O Scarpa ali começou a jogar, o Dudu começou a participar mais, pedir 1, 2, 3. E isso aí, Pedro, que você falou, pro jogo de volta, 3. Vai poupar pra pegar o São Paulo pra tentar reverter o Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse negócio agora. Não esquece isso, Zó. Você acha que ele vai usar? Eu já acho que ele já no jogo de volta, ele não já vai usar a cavalaria toda. Contra Porque São Paulo? ele tem esse gás. Não, ele já tem esse gás de 3-0. Não, deixa ele botar os caras. Contra o Cerro Portenho, ele vai com o time reserva. Ele vai com o time reserva. Que obrigação. Bota a câmera no Souza, por favor. Não, claro. Faz aquela carinha que você fez antes. O que você fez? Você botou a mãozinha no olho. Botei. Você tá tenso com essa fase do Palmeiras? Cara, todo dia eu vou assistir e falar, agora eles vão perder e não perdem. Não, mas quando o Havaí, eu falei, já foi, mas empatou. Agora foi. Não, eles começaram perdendo. Eu falei, agora vai. Aí os caras, 1, 2. Eu falei, não vai ser hoje. Aí os caras empataram. Quando é ruim, quando o resultado é ruim, eles empataram. E o Cerro Porteiro muito longe daquilo. Jogou mal hoje, foi 3-0. Não, tem que botar os caras pra eu acho que no jogar. primeiro tempo, eu acho que ele nem quis apertar. Chega, me deu queimou no coração agora. Não quis se expor. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Peraí, vamos. Eu acho que uma aguinha. Não, eu quero ouvir o Souza agora. Você tá desesperado com essa situação do Palmeiras? Não, se for só desesperado, tava bom, entendeu? Sempre quando a gente fala do Palmeiras, você bota a mãozinha no olho. Você é louco, cara. Vem logo aquele 4-0 que a gente tomou, Mas aí você vê que é tempo de trabalho, né? Paulistão. Tá falando assim, a gente falou, meia hora depois o Flamengo tava jogando, depois do jogo do Palmeiras, tava vendo o Flamengo sendo atacado facilmente. Com o Palmeiras não acontece isso porque é tempo de trabalho. O Abel já tá lá há 2 anos. Ó, já joga junto, ó, você viu que o Murilo chegou, já se adaptou, porque é um time consolidado mesmo. O Vinha foi embora, procurou um jogador no mesmo perfil e veio. Interesse. Uruguaio também. Marcos Rocha Ô Souza, pro torcedor rival, é desesperador essa fase do Palmeiras? Meu, claro que é. Não tem como dizer que não é, meu. Você vai enfrentar os caras daqui a pouco. O cara faz 3-0. Aí tu vem me falar aqui que o cara vai poupar a cavalaria pra ir botar contra o São Paulo? Não, pô. Ih, tá tremendo. Tá tremendo. Não, faz isso não. Deixa os caras jogar o jogo todo. Tem que pegar ritmo. Esse time do Palmeiras precisa de mais ritmo. Tá tremendo, é? Não, que eu não jogo mais, entendeu? Mas assim, eu não aguento mais, cara, também. Os caras me loprando toda hora. Cara, um dia, olha só. Ó, Vamp, um dia os caras me chamaram, pô, mas esses pessoas agora tá falando um monte de besteira. Olha só. Até onde eu sei. Você foi pra seleção por quê? Porque você era o melhor da sua posição. Buscava assim. Um dia. Porque eu vejo muita gente falando que o Danilo e o Veiga mereciam uma chance. Mas ninguém fala do Rony. Porque assim, se você... Cara, é o maior artilheiro. Foi artilheiro da Libertadores. Acho que o ano passado foi ele o artilheiro. 2020. 2020 foi ele o artilheiro, não é isso? Então 2020, isso. Aí no ano seguinte ele faz gol na Libertadores de novo. Aí nesse ano agora ele é o principal jogador do Palmeiras também, só que ninguém valoriza ele. Seleção, até onde eu sei, tem que ser os melhores. Se ele vai, eu não tô dizendo que ele tem que ir para uma Copa do Mundo, mas tem que se dar o devido valor de um jogador que tá, porque assim, quando a gente vai falar de seleção, a gente fala de quem? O Hulk. É um grande jogador, já teve lá, já teve a oportunidade dele, como o Gabigol já teve, mas por que esse jogador que é um dos destaques do Palmeiras, que não é tão valorizado, principalmente por alguns veículos da mídia que não valorizam aquilo que ele faz, né, dentro de campo, porque assim, o que ele entrega é muito importante. Aquele negócio, é só pegar no papel, fazer uma conta, quantos atacantes o Palmeiras, centroavantes de origem, o Palmeiras trouxe? Borra. Quanto custou Borra pro Palmeiras? 30 milhões de... 35, 40 milhões. E vai receber agora 18 milhões do River Plate, porque concretizou a venda lá com o Júnior Barranquilla, o Palmeiras aceitou os termos.
tinha ainda 50% do jogador, vai receber 18 milhões de reais agora. Então, cara, tem que dar valor a esse cara. Só uma coisa, Pedro, se o Palmeiras praticamente já tá selado a classificação, o Flamengo deu um passe super grande, o Corinthians que tá aí na minha boca, o Atlético Mineiro poderia ter ganho, também vai passar. Já tem uns cruzamentos, né? Tem. Já pega, né? O Palmeiras passando, pega. O Atlético Mineiro, o vencedor aí de Atlético Mineiro, Emelec, o Atlético deve Você passar. tá doidinho pra dar também, ó. Ó. Olha, tá vendo? Aí, O quê? Aí, ó. Quando ele falou pega quem, o Atlético ele já fez assim, ó. O Palmeiras pega o Atlético. Não tem como falar, não. E se cruzaram na última Libertadores, o Palmeiras não venceu, empatou no Allianz Parque 0x0, foi lá. Empatou também 1x1, passou pelo gol fora, dessa vez não tem gol fora. E o Hulk também perdeu um pênalti ali. O Hulk perdeu um pênalti agora contra o Emelec, e o Emelec que veio da fase de grupos do Palmeiras, a gente até discutiu aqui, o Palmeiras pegou um grupo fácil. Flamengo passando, pega Corinthians ou Boca, né? Flamengo passando, Corinthians ou Boca. Mas eu até entendo aqui a linha de raciocínio do Souza, acho que o Rony vem mantendo uma regularidade, não acho nenhum primor técnico, mas precisa ser valorizado pelo que já fez com a camisa do Palmeiras. Mas tem um atleta em específico, que eu acho que vem sendo esquecido de alguma forma, mas é muito importante para a construção ofensiva e defensiva. E o futebol brasileiro carece de jogadores nessa posição, que é o Marcos Rocha. Para mim, o Marcos Rocha, hoje não seria nenhum absurdo o Tite convocar o Marcos Rocha para a seleção brasileira, pelo que ele vem jogando. Ah, não. Ele vem atuando. Não. Bota o Rodinei também, bota o Léo Ferreira. Não, mas o William Marcos Rocha com o Rodinei aí é brincadeira, né? Eu respeito a sua opinião, mas Marcos Rocha, sincero, honestamente, olha só, Souza. É o melhor lateral do Brasil no momento, eu acho. Gosto muito de você. Acho o Rony muito eficiente, muito produtivo para o Palmeiras. Seleção brasileira, jamais veria ele vestindo a camisa da seleção brasileira. Agora, no meio de campo, acho que teria que dar uma oportunidade sim para o Danilo. Acho que tinha que dar uma oportunidade sim para o Rafael Veiga. Rafael Veiga tá comendo a bola há muito tempo. Daqui a pouco eu vou defender também o Scarpa. O Coutinho tava encostada em mundo afora e ganhou uma oportunidade, tá com praticamente o passaporte acarimbado pro Catar. Por que não pode dar uma chance pro Scarpa? Por que não pode dar uma chance pro Rafael Veiga? Por que não pode dar uma chance pro Danilo? Não dá pra entender. Ó, quem é melhor, na sua opinião? Ele ou aquele Afonso que foi convocado pra seleção há um tempo atrás? Eduardo Afonso, amigo do Vampeta, pô. Eduardo Afonso, não é Eduardo Afonso, não. Como é que é? Afonso Alves, o Afonso que né? o Dunga convocou, né? O Dunga convocou ele. Afonso Alves, eu lembro, do centroavante, né? Exatamente. Eu digo assim, a gente tem que começar, a seleção, até onde eu sei, tem que ser os melhores. O cara que se destaca. Mas eu não acho o Rony dos melhores, eu acho ele um bom jogador, Souza. Mas assim, ó, eu não tô falando da parte técnica, mas daquilo que ele entrega. O cara que tem 16 gols na Libertadores e é um do maior artilheiro e ganhou 2 Libertadores seguidas. Você tem que, eu não digo para a Copa do Mundo, mas uma oportunidade. Acho que uma oportunidade para um cara. Eu não quero falar da parte técnica, eu estou falando daquilo que ele entrega como atleta para o clube. E se você vê hoje, apesar de ninguém gostar, na minha concepção, ele é um cara importante, né? E é um cara que entrega aquilo que você vai falar. Se você vai. Quando a gente fala hoje aqui de treinador, qual é o melhor treinador hoje do Brasil? Hoje é o Abel Ferreira. Que não está trabalhando é o Cuca. Vai falar hoje do Abel Ferreira, do Rony. Vai falar para tirar ele. Sai Dudu, sai todo mundo e não sai ele. Porque é um cara que entrega aquilo que... Não, entrega, mas eu acho que seleção brasileira é exagero. Eu acho que ele é menos valorizado do que ele merece. Agora, a seleção brasileira, até pela concorrência que tem... Uma oportunidade, eu não estou dizendo Copa do Mundo. Não, eu acho que não. Porque você acaba não valorizando aquilo que você tem aqui dentro do seu país. Eu acho que ele é bem menos valorizado do que ele merece. Mas seleção brasileira pro Rony, eu acho que... Eu testaria. Se o Bruno Henrique foi quando estava numa fase boa e é um cara de correria de beirada, eu não acharia exagero. Você acha que ele mereceria uma convocação? Agora não. Aí quando o Brasil perder a Copa do Mundo logo aí em novembro, aí vai vir um treinador novo, aí, pô, faz a experiência que quiser. Que aí quando se perde a Copa, um monte não vai mais. Você vê que o Fred, ele foi pra Copa, o Tite vai chamar agora, viu? Agora ficou 3 anos sem aparecer na seleção. Eu convocava ele agora, arrumaria um amistoso
para antes do jogo do São Paulo. Vai jogar no convocaria Pacaembu, né? ele, Veiga, Scarpa, Danilo. Levaria todo mundo agora. O O Everton. Naturaliza o Gustavo Gomes. Leva o Gustavo Gomes também. Faz uma experiência com o Gustavo Gomes. Leva entendeu? o Marco Rocha, o Luan. Leva o Marco Rocha, Piquerez também. Souza, você jogou bola. Você jogou bola, Souza. O Vampeta também jogou bola. Eu não me lembro de nenhum time que tivesse craque de 1 a 11. Tem que ter jogador menos qualificado, tem que ter corredor, tem que ter jogador que se sacrifica, tem que ter jogador que se doa pro time. Eu acho que essa é a grande virtude desse Palmeiras. Que tem jogadores que para mim não são brilhantes. O Luan, com isso aqui do Vasco da Gama. O próprio Marco Rocha, com todo respeito, viu, Pedrinho? Eu sei que o coração alviverde palpita, mas não o considero um grande lateral direito. Tem o próprio Rony, que é um bom jogador, talvez subvalorizado, mas não é um top de linha. Mas o Palmeiras tem o que muita gente no futebol brasileiro, quase todos, não tem. É um esquema tático, uma filosofia e, principalmente, um engajamento desses jogadores, uma vontade, uma gana, que eu não consigo ver em todos os times de ponta do futebol brasileiro. Por isso que eu continuo com aquela impressão de que o Palmeiras continua degraus acima do Flamengo, que deixa todo essa dúvida no ar, todo esse ato, todo esse vácuo, e até mesmo do Atlético Mineiro, que mesmo diante de um fragilizado Flamengo, teve algum tipo de dificuldade aí nos últimos 2 jogos que venceu o rubro-negro carioca. Então, de 1 a 11, não lembro de ter um time só formado por craques, viu? E acho que essas peças que eu citei, Marcos Rocha, Luan, Rony, são fundamentais para o esquema de um técnico que tem o time na mão, o que outros técnicos não têm. Sobre o que o Souza falou do Abel Ferreira, não tirar o Rony de jeito nenhum, teve um dia até que a torcida estava pegando no pé do Rony, chegou na coletiva, o Abel falou, eu amo o Rony, falou assim, de uma forma bem, né, para declarar assim, o carinho dele. E aí, na coletiva seguinte, ele chegou na sala de coletiva e falou assim, levei bronca lá em casa porque eu falei que eu amava o Rony, não sei o quê. Tem essa relação entre eles. Ele falou, minha mulher não gostou, a patroa não gostou. Por exemplo, todo mundo, você vê como é o momento do futebol do Palmeiras, é aquilo que você falou, desfrute, curta. Porque eu duvido que o Palmeiras treinou aquele lance pra bola sair no pé do Mike e cruzar contra o Flamengo. Não foi o Mike, era o Rony. Só que ganhou, foi treinado aquilo por 2 meses, mentira. O jogador que era pra estar ali não era o Mike. Com certeza. Aí deu certo, foi campeão, todo mundo não. Mas lá a bola muda. Lá na frente, há anos, 5, 6 anos, se você sentar com os caras, era o Mike pra estar ali na jogada? Não era o Mike. E o Marcos Rocha... Porque eu tava com a comissão técnica do Palmeiras, tava jogando Audax, Sub-20 Palmeiras, Sub-20, Sub-17. Os caras falando do Abel, ele treina, tá treinando uma jogada nas costas do Felipe Luiz, onde o Rony vai sair. Os caras me falando isso lá. Os caras falando, tem uma jogada que eles estão treinando nas costas do Felipe Luiz, que o Rony vai estar lá. E quem tava foi o Mike, não foi o Rony. E tem outra coisa também, que muita gente ficou grandona, falando, mas o grupo do Palmeiras é mole. Por isso que o Palmeiras fez 25 gols. Por isso que o Palmeiras ganhou tudo. Vamos lá. O Galo não ganhou do Emelec lá no Equador. E o Santos não ganhou do Deportivo Táchira. Os dois adversários que todo mundo falou, ridículos. E 2 resultados iguais. O grupo do Palmeiras tá muito fácil. Gente, é o que eu falo. O Emelec, claro, o Galo vai passar. Mas não é essa molezinha toda. O Táchira eu acho. Só que diziam, goleou todos porque os jogos são muito fáceis. Olha aí, O Galo não conseguiu ganhar do Emelec lá. E o Santos não ganhou do Deportivo Táchira hoje. Dos últimos 48 jogos, o Palmeiras perdeu apenas 4. Pro Chelsea, 2 vezes pro São Paulo, naquela final do Campeonato Paulista e agora na Copa do Brasil. E perdeu pro Ceará na estreia do Campeonato Brasileiro. São as 4 derrotas do Palmeiras nos últimos 48 jogos. Se conforta o Souza, né? Das 4 derrotas, 2 foram para o São Paulo. Um pouco. E a análise que a comissão técnica do Abel Ferreira tem sobre a partida contra o São Paulo, as 2 partidas no caso, porque foram bem parecidas, né? É que o São Paulo encaixou uma linha de marcação individual muito forte e isso acabou atrapalhando o sistema de jogo do Palmeiras. Então, eu até percebi em campo ali, que eu estava bem próximo fazendo a reportagem, o Diego Costa muito colado no Gabriel Veron, o Léo coladíssimo no Rony,
O Dudu tentando ali se aproximar, não conseguia, marcado pelo Gabriel Neves. O São Paulo dificultou demais a vida do Palmeiras, o que deveria ter feito naquele segundo jogo, né, da final do Paulistão. O São Paulo com a vantagem, 2 gols, chega no Allianz Parque, a gente esperava mais do São Paulo, em termos de, sabe, colocar pressão no Palmeiras, de dificultar a partida e tal, e não dificultou. Agora tem mais uma chance aí, né, de reverter aquilo que aconteceu no começo do ano.